Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do Miranda Podcast. Eu sou o Dr. Edenilson Azambuja. Boa noite, boa tarde, bom dia, depende do horário que você estará vendo esse vídeo. E hoje eu estou aqui com a Elange Ribeiro, que ela é candidata a vice-prefeita junto com o Fábio, o Fabinho, como todo mundo conhece. Elange, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Edenilson. É uma grande honra estar aqui hoje no Miranda Podcast para a gente conversar um pouquinho. Boa noite a todos que nos assistem. Vamos começar. Eu assim, a maioria do pessoal te conhece, mas de repente tem alguém que não te conhece ainda. Quem é a Elange? A Elange é uma mulher de 43 anos que mudou para Miranda há 19 anos. Tem 2 filhos, o Luiz Eduardo e a Ana Luísa. Sou viúva do mestre Roberto, de capoeira. Todo mundo conheceu, acho que quase Miranda todo teve Verdade. aula com ele. Sou assistente social de formação, vim para Miranda para trabalhar como assistente social. Acabei ingressando como secretária de assistência social no ano de 2006. Depois assumi a Secretaria de Saúde em 2009. E em 2012 fui eleita a vereadora mais votada do município de Miranda, com 791 votos. Tive meu primeiro mandato, um mandato bastante conturbado. Aí depois não fui reeleita por 2 votos. Voltei a ser assistente social do CREAS, no meu concurso. E posteriormente acabei assumindo a Secretaria de Turismo, onde fiquei por 5 meses. E aí, quando houve a cassação, que o vereador Edson, que era o presidente da Câmara, assume como prefeito, eu era suplente e aí eu voltei à Câmara de Vereadores. E fiquei 2 anos como vereadora ainda, 2019 e 2020, sendo reeleita para este mandato com 524 votos, a qual esse mandato tem sido completamente diferente, justamente pela forma, como eu pude trabalhar, pela parceria com o prefeito Fabinho. E surgiu a proposta de ser a vice do Fabinho. De início, eu estava com a minha campanha para uma reeleição, a vereadora pronta, mas eu resolvi aceitar o desafio e passei a cogitar a questão de ser vice, e as coisas se encaminharam de uma maneira que estou aí hoje como candidata a vice-prefeita do Fabinho, um cara que muito me honra fazer parte da chapa dele. E como que foi a sua reação, a sensação quando chegou esse momento que você foi convidada a ser candidata a vice-prefeita? Então, eu passei... Essa é a terceira vez que eu sou candidata a vice, né? E que eu não... Nas outras 2 acabei não sendo, por algumas questões políticas. E aí, quando veio esse convite, eu resolvi aceitar porque era realmente do Fabinho, Uma pessoa que me deu muito espaço para trabalhar no legislativo, para poder levar projetos importantes que eu não podia colocar como legisladora, mas que ele, enquanto executivo, poderia. E ele executou, um prefeito que sempre ouviu, sempre teve uma dinâmica de trabalho diferenciada, diferente mesmo da velha política. E isso me fez realmente querer ser a vice dele. Então, assim, demorou um pouquinho cair a ficha, porque eu falava que eu só ia acreditar quando eu assinasse de fato, pelo histórico, de já ter sido e não fui. Então, eu acreditava só quando eu assinasse. E tô aí na luta junto com ele, com muita fé em Deus, com muito trabalho e acreditando muito não no nosso sonho, mas no sonho do que a gente tem para Miranda, do que Miranda sonha, do que os mirandenses sonham. Então, a gente tem muito projeto bacana, muita coisa legal que a gente ainda quer ver acontecer no nosso município. Falando em projeto, tem um que está em andamento. A gente estava batendo um papo antes e eu gostaria que você falasse sobre ele. Você está falando que já aconteceu em alguns bairros e agora vai estar acontecendo em outros. Poderia falar um pouco para a gente? Sim. A lei da regularização fundiária urbana,
eu não poderia, é uma das leis que eu não poderia colocar pelo legislativo, né? Porque eu sou impedida pela lei orgânica do município. E eu, de pronto, levei ao executivo e ela se tornou uma lei. E o Fabinho organizou para que essa lei pudesse ser regulamentada e para que as pessoas pudessem usufruir do direito de ter a sua escritura. Isso é dignidade, né? Isso é você poder dormir e saber que a sua casa é sua de fato, é ter o documento em mãos, né? E isso faz muita diferença. E a gente tinha bairros no município de 20, 25 anos, 30 anos que, infelizmente, as pessoas não tinham uma escritura na mão. E eu pude ver a emoção das pessoas recebendo a sua escritura, que elas nem acreditavam mais. Muitas delas acabaram partindo dessa vida sem sem um sonho, né, de ter a sua casa de fato lá no seu nome. E aí já foi feito, mais de 300 títulos foram entregues, né, Nova Miranda, Coab. Agora, nos próximos dias, deve acontecer na Baiazinha. Só que a gente tem alguns problemas latentes dentro do município também. Como, por exemplo, a questão da Morada do Pantanal, que é um bairro que necessita de regularização, na verdade, da área toda, né? Então, primeiro ela precisa pertencer ao município, para depois ela pertencer a cada um dos proprietários das suas casas. E aí, no começo desse ano, eu participei de uma reunião com o desembargador em Campo Grande, através do deputado Pedro Cianeto, e a gente conversou a respeito do programa Lar Legal. E quando eu trouxe aqui para o Fabinho, de pronto ele acolheu, fez adesão. E esse programa Lar Legal é agilidade, né, junto ao Ministério da Justiça, junto à Justiça, para que isso possa se tornar uma realidade. Então, um dos bairros que deve acontecer isso é a Morada do Pantanal. É um trabalho árduo, não vai ser do dia para a noite, mas é algo que está em vistas de acontecer, porque esse programa permite que aconteça. Bacana. Então, o pessoal tem uma esperança grande, né? Demora um pouquinho, mas acontece, né? É, porque as pessoas, às vezes, assim, o que eu vejo é as pessoas falando: meu bairro é esquecido porque não tem asfalto, porque não tem esgoto, porque não tem a drenagem. Mas é justamente porque essa área não é do município. Então, ela acaba sendo considerada uma área de invasão. E eu sei que os moradores, muitos deles já compraram de outras pessoas, eles não invadiram, porém, ela não pertence de fato ao município. Então, primeiro tem que regularizar. Regularizando, ok, a gente consegue fazer todos os projetos acontecerem dentro da Morada do Pantanal. Atenção, pessoal, Morada do Pantanal, tá chegando a hora, hein? Tá chegando, Tá chegando a hora, se Deus quiser. Mandar uma boa noite aqui pro meu amigo Rony Leão, que está acompanhando a nossa live, seu Arildo também, obrigado aí, pessoal que está assistindo. Mandar um alusão também pro Rick e toda a família do Benício, né? Pessoal que aqui trabalha de frente de casa, aqui na oficina ali, obrigado aí por estar acompanhando a live. Boa noite também para Fabi Leles. Fabi Leles, ó, quinta-feira, hein? Que ela estará aqui, né? Que legal, tá que legal. Mandando boa noite para você, Lange. Boa noite, gente. Muito bom ter vocês aí na audiência. O que mais que você pode tá falando pra gente? E fica à vontade, que você quiser explanar. Azambuja, foram feitos grandes projetos, né, nesse mandato, nesses mandatos, na verdade. Eu fui premiada por alguns projetos a nível estadual, e como, por exemplo, a questão do patrimônio histórico e cultural do município, que é um projeto que viabiliza que a gente consiga tombar os prédios do município, que a gente consiga manter a nossa cultura de pé, né, a nossa história de pé. Isso me traz realmente grande orgulho, e a gente tem conseguido avançar com relação a essas questões, em especial com o secretário de Turismo e Cultura, Fernando, que tem viabilizado o Conselho do Patrimônio. E isso tudo vai avançar e a gente vai conseguir realmente estabelecer alguns critérios e manter a nossa história. Mas, além disso, né, recentemente a gente fomos matéria na TV Globo, né, na TV Morena, no Jornal Hoje, Jornal Nacional, por conta do projeto de cooficialização das línguas, incluindo a língua terena de sinais, incluindo a Libras, que é algo diferenciado, algo que nosso município tem. É uma demanda, é algo que precisa ser olhado, e a partir daí a gente conseguir
equidade, né, que é mais do que igualdade, é as pessoas poderem usufruir desse direito, ter acesso, né, conseguir ler, conseguir estar nos lugares, entender o que está sendo proposto. E tudo isso é algo que a gente busca muito, que é a inclusão. E essa lei permite que isso aconteça, permite que isso avance. E a gente tem só o município de Miranda e mais um município do estado de Mato Grosso do Sul que tem a cooficialização da língua terena e quiniquinal. E a nível nacional, a gente nunca teve um projeto do porte como Miranda teve. Então, ele está sendo copiado hoje por outros municípios do país. E isso é motivo de orgulho para a gente, Nossa, né? muito orgulho. E graças também a parceiros, né? Como a Denise, como a Dona Ondina, como a Karina, a Uruê, que são pessoas que foram fundamentais para que esse projeto se tornasse uma realidade. E a gente está ainda caminhando com relação a ele, que ele se torne realmente uma realidade para acesso das pessoas. Mas um ponto importante era que ele existisse, porque a partir dele a gente consegue fazer política pública. Uma outra questão também que é um projeto bastante bacana é a lei da saboaria. Nós conseguimos trazer para o município o curso de sabão, sabonete, hidratantes, enfim, todos mais naturais, né? Então, a gente teve em várias aldeias do município, no assentamento Tupambaê, e as meninas estão produzindo. Só que impedia elas a comercialização por a gente não ter uma lei da saboaria como um artesanato. E aí, a gente buscou embasamento legal, buscamos parâmetros em leis nacionais, e a gente conseguiu fazer a lei aqui para o município também, né, uma lei de minha autoria também, que permite que haja comercialização desses produtos, porque eles não são industrializados, eles são artesanatos, eles são feitos por artesãos. Então, tudo isso tem sido gerado renda para dentro dessas famílias, onde elas conseguem realmente fazer o trabalho acontecer. E aí, as associações femininas que eu incentivei, que ajudei a criar durante todos esses mandatos, hoje elas rendem frutos para dentro das suas famílias. E aí isso é uma gama de fatores, né? Porque aí a gente está falando não só do empoderamento feminino, dela conseguir, da sua autoestima, do seu desprendimento com relação às questões financeiras, mas também a gente pode estar falando de mulheres que vão, muitas das vezes, conseguir ter a sua renda para interromper um ciclo de violência, que elas vão conseguir ter escolhas e não mais ser refém de muitas situações, que aí são outros problemas sociais que vão surgindo, e aí meu lado assistente social fala alto, que é com relação à questão do abuso, da violência. E aí eu não estou falando só da violência física, mas a violência psicológica, né, patrimonial, que é coisa que acontece, e às vezes acontece muito perto da gente, e a gente não se dá conta, justamente porque a gente ainda vive numa sociedade bastante machista e que leva realmente a gente a essas questões. E aí entram outros projetos meus, né? Como, por exemplo, a mulher vítima de violência doméstica, ela ter uma cota dentro dos projetos habitacionais do município a partir da criação dessa lei. 5% dessas unidades têm que ser destinadas às mulheres que são vítimas de violência. Por quê? Porque ela precisa de uma casa com os seus filhos. Ela precisa de segurança. Ela tem que sair desse ciclo. E muitas das vezes ela interrompe porque ela não consegue se desvencilhar dessa questão da dependência que ela tem com relação ao agressor. Vamos supor, são 5%. De 100 casas, 5 seria destinado. Mas a gente não tem tudo isso de vítima? Ok, volta à cota normal. Mas é 5% destinado a essas mulheres. A não contratação de profissionais que tenham processos já julgados, né, por violência doméstica na prefeitura municipal. Projetos como a questão no cardápio dos bares, restaurantes do município, o número do Disque 180, do Disque 100, para que as pessoas possam denunciar violências, questões de abuso, né, a questão do não é não, que muitas das vezes a gente sabe, e eu estive no CREAS, vocês não têm noção do quanto que a gente atende de casos dessa situação, que muitas das vezes a população não fica sabendo. A gente acha que isso acontece nas grandes capitais, mas acontece aqui do nosso lado. Então, assim,
Em resumo, são projetos que me orgulham muito e que eu sei que fazem diferença, de fato, na vida das pessoas. Seja com relação à questão histórica do nosso município, a gente preservar, seja com relação à questão da social, seja com relação à questão educacional, de você garantir acesso, né, igualdade para as pessoas que são surdas, ou mesmo para as pessoas que não falam a língua portuguesa, mas falam uma língua terena ou quiniquinal. E meu trabalho é bem voltado a isso, é realmente acesso, sabe? Buscar essa igualdade, buscar fundamentar para que as pessoas possam realmente a demanda e o acesso, o vereador ser a ponte, né? Desculpa. E o vereador ser a ponte, como que ele é a ponte? Ele é a ponte a partir do momento que ele ouve essa população. Ouviu a população, ele consegue fazer projetos, dispositivos legais que garantem realmente uma melhoria de qualidade de vida. Então, assim, isso é um pouquinho, mas tem quase 50 projetos, então Nossa, a gente ia bastante. ficar aqui a noite toda falando, porque realmente eu gosto de fazer projeto de lei, eu acredito que projetos eficientes fazem realmente diferença na vida das pessoas. E você esteve em Campo Grande, como que foi a sua visita lá? Foi ótima. Foi ótima. A gente teve um momento com o nosso governador, Eduardo Riedel, né, que mais uma vez manifestou o seu apoio ao prefeito Fabinho, né, o candidato Fábio Florença, junto comigo, dizendo, reafirmando que estará aqui conosco para fazer uma caminhada conosco, tanto ele quanto o ex-governador Reinaldo, o deputado federal Dagoberto, o deputado estadual Paulo Correia, o deputado Pedro Cian. Então, assim, a gente tem uma gama realmente de parceiros hoje do município, como nunca foi visto, né? E isso graças realmente ao trabalho do Fabinho e a forma, né, que ele lida com tudo isso. Eu costumo dizer que é bonito de ver o Fabinho transitando entre os parlamentares e os gabinetes, porque ele realmente é querido. E justamente por ele ser querido, ele consegue trazer muita coisa para cá, né? E aí, às vezes, a gente escuta uma outra pessoa falando, mas Miranda, o prefeito é o governador. Não, o prefeito é o Fabinho, que foi lá, pediu, brigou e fez com que chegasse o benefício até a cidade, né? Acho que a gente nunca viu a nossa cidade com tantas obras como a gente vê hoje, as coisas acontecendo, sonhos, ruas que já foram asfaltadas 2 ou 3 vezes, mas nunca foram asfaltadas e hoje é uma realidade. As pessoas até não acreditavam mais que isso pudesse acontecer. Assim como um corpo de bombeiros, poxa, quanto que a gente quis, quanto que a gente sonhou com o rio aqui do nosso lado, né? E o quanto que eles foram eficientes agora, recentemente, com as queimadas. Então, assim, e o quanto que tem sido, né? Cada acidente que a gente vê, eles socorrendo, né? E daqui a pouco a gente vai ter um SAMU de verdade, não só no papel, mas um SAMU que realmente atenda as pessoas, seja uma biblioteca, seja unidades de saúde nos bairros. Então, tudo isso só acontece realmente pelo esforço e por esse trânsito, por essas parcerias que foram estabelecidas. E eu acompanhei tudo isso muito de perto, por ser vereadora da base, pelo espaço que o Fabinho deu para todos os vereadores poderem desenvolver o seu trabalho, terem acesso às secretarias. Então, a gente consegue visualizar e consegue entender realmente que essas parcerias fazem diferença dentro do município. Então, eu vi, teve coisa boa que veio para Miranda dessa visita, né? Uhum. Eu cheguei a ver, não me lembro agora, mas eu vi lá, recebendo um cheque, né, destinado à saúde. A gente tem bastante... Esses pedidos que a gente faz, tanto o Fabinho quanto os vereadores que se comprometem, que, né, querem realmente fazer as coisas acontecerem no município, a gente pede muito, né? Eu costumo dizer que eu acho que deputado me vê já sai correndo, porque eu peço realmente, e assim como o Fabinho também. Então a gente vai formar uma dupla aí de pedintes no bom sentido, né? Para que a gente possa trazer cada vez mais emendas para o nosso município, né? Então, não adianta a gente dizer que o município sobrevive e consegue implementar políticas públicas e ações se não tiver parceiro. Não, a gente precisa. Precisamos do governo do estado, precisamos do governo federal, precisamos desses parceiros, precisamos de pessoas que olhem para cá e vejam e sonhem junto com a gente. E eu acho que é isso que o Fabinho conseguiu fazer.
É isso que os vereadores da base dele conseguiu fazer. E é por isso que a gente vê tanta coisa acontecendo. Verdade, eu lembro na época do Natal, foi muito bonito aqui na Avenida Afonso Pena, aquela festa Sim. do Natal, né? Essa festa de Natal é um projeto de quando eu fui secretária de assistência. É. Inclusive meu marido desceu de rapel à igreja. Eu quase louca lá embaixo. Verdade. Mas ele desceu de Papai Noel. E a gente se joga realmente, né? Eu falo que tanto eu quanto o Roberto, a gente... Assim como alguns amigos que sempre nos acompanharam, a gente não tinha tempo ruim. A gente se propôs, vamos embora. Tiver que fazer o que tem que fazer, vamos lá. Vamos transformar a praça? Vamos fazer as coisas acontecer? Vamos. E tudo é recompensado. A Semana de Natal eu falo que é uma das coisas mais lindas que eu pude fazer. Porque a recompensa de você olhar a criança, o brilho no olho dela, sabe? Contando com um contador de história, com o Papai Noel chegando, toda aquela magia. É muito bonito. É muito bonito. E isso recompensa qualquer canseira que a gente esteja de ter trabalhado o dia todo para fazer as coisas acontecerem como deve. Nós começamos, mas eu esqueci para você falar da coligação, do número de vocês, pedir o voto. Sim, à vontade. Sim. Bom, nosso número é o 45, né? Nossa coligação, vou até pegar aqui para mim falar certinho, porque são vários partidos, vários parceiros. E só um minutinho que eu já... Mandar uma boa noite aqui pro Leandro Loio, tá acompanhando aqui, Lucimar Jaques, Anderson Benites, e o pessoal que tá mandando recado na live aqui, uma boa noite a todos. Boa noite, gente, tudo bem? Bom, coligação Juntos Trabalhando por Você, Federação PSDB Cidadania, PSD, PSB, Podemos, Federação Brasil da Esperança, PT, PV, PCdoB, Prefeito Fabinho, Vice-Elange 45. Então não se esqueçam, pessoal, falou o número 45. 45, gente. Tomar uma água aqui. Aproveitar para tomar um pouquinho também. Elaide Almeida, Elaide, boa noite. Oiê, tudo bem? Então, Elaide, pode ficar à vontade. Então, eu acredito também, assim, uma das coisas que a gente preza bastante com relação à história do nosso município, e é um outro projeto de lei importante que eu vejo, que é a inserção no currículo escolar da história de Miranda. Mas antes disso, que a gente consiga contar as histórias e as histórias de Miranda. Porque a gente tem muita coisa, né? Verdade. E esses registros, eles precisam acontecer. E é uma das coisas que eu prezo e que eu gostaria muito de fazer acontecer no município, que a gente possa entender. A gente tem a história de Miranda picada em alguns livros, né? E reunir isso, né? Fazer um levantamento de fato. A gente tem pessoas, historiadores, como o João Vanderwalde já tem um trabalho desenvolvido nesse sentido. E outros historiadores que podem somar para que a gente possa ter a nossa história contada, né? Então, isso também é um projeto de lei, isso também está na Câmara já sancionado. E assim como várias outras coisas que a gente preza muito, né? Como a questão da a arborização, projeto de arborização urbana, o projeto de lei que é do código realmente o código ligado ao meio ambiente para poder estabelecer alguns critérios, né? Já que a gente vive aqui no Pantanal. Projeto de lei com relação à questão do aluno infrator. Esse é bastante interessante. O aluno fez que ele possa recuperar o dano, que ele possa prestar serviço dentro da própria escola, para que ele possa recuperar isso. Então, assim, é muito projeto. É muito projeto, mas eu acho que vai além disso, né? Isso eu estou dizendo dos projetos que já aconteceram dentro da Câmara, mas a gente tem muita coisa para desenvolver. Quando a gente fala de mulher, a gente tem, e eu quero somar bastante na gestão do Fabinho, se Deus abençoar a gente chegar lá, eu quero somar bastante nesse sentido também, de fazer valer muitos projetos de qualificação feminina, projetos ligados à saúde, assistência social, até mesmo a educação, incentivo para que essas meninas estudem, para que essas mulheres possam ter uma formação, para que a gente possa realmente desenvolver um trabalho
de fortalecimento, né, de empoderamento feminino, não feminismo, mas empoderamento realmente de fazer com que a mulher tenha direito dentro da sociedade tanto quanto o homem. A Elange a gente já tem. Não é bem assim, né? A gente é vítima todos os dias de muitas situações. Eu, como política, posso dizer isso. E não é fácil, muitas das vezes. A gente tem homens que compreendem e tem homens que simplesmente anulam o nosso pensamento simplesmente porque eu sou uma mulher. Dentro da Câmara de Miranda hoje. Então, assim, a gente, ao mesmo tempo que eu tenho uma valorização, eu tenho toda uma assertividade com relação a alguns vereadores, e, infelizmente, eu ainda tenho um colega que faz por onde para que as coisas não aconteçam como deva, simplesmente por eu ser mulher. Então, que essas coisas não aconteçam mais. E isso acontece comigo na Câmara e deve acontecer com tantas outras mulheres em tantos outros lugares. E a gente precisa fazer valer realmente o nosso direito. E aí que eu falo de igualdade. Não é igualdade, e já fui questionada bastante sobre isso, a questão da igualdade. Vamos então colocar a mulher para carregar o peso e tal, não sei o quê. Não, nós estamos falando de igualdade realmente dentro da sociedade. Não estou falando de profissões, estou falando de sociedade. Né? O direito da menina, o direito do menino. Né? E como a gente está criando os nossos filhos, né? De que forma que eles estão sendo criados. Né? Eu tenho uma menina e um menino em casa. E eu fico muito atenta a essas situações. Porque a gente foi, Zambujo, criado de uma forma que a menina tem X direitos, o menino tem X, Y, Z. Ou não? É fato. Então, eu fico muito atenta a essas situações, porque senão a gente acaba realmente repetindo e fazendo o ciclo ser contínuo. Né? Então, assim, as mulheres precisam ocupar os seus espaços, né? Que nem a gente vê hoje a cota de mulheres dentro dos partidos para disputar a eleição. Acho que a cota tinha que ser de cadeiras dentro da Câmara. Porque aí sim você faz por onde? Para a gente evitar que alguns partidos, por exemplo, coloque candidatas laranja para poder aumentar o número de homens dentro do partido para disputa. A gente tem isso em Miranda. Graças a Deus, não na nossa coligação, mas a gente tem. Então, assim, são coisas que a gente precisa começar a se atentar para fazer valer realmente a igualdade. Senão vai ser sempre um ciclo vicioso e a gente nunca vai alcançar realmente o direito da mulher dentro da sociedade. Então, tem uma cotas isso? Tem. Existe uma cota de mulheres dentro dos partidos, né? Então, a gente tem a cota... Você precisa ter uma mulher, 30% do número de candidatos tem que ser mulher. Então, por isso que todo partido hoje tem 4 mulheres para 8 homens. Que dá 12 no nosso município, por exemplo. Quanto menos mulher você tiver, menos homem você pode ter. E a gente vê alguns casos que é notório que é simplesmente para aumentar o número de homens. E isso precisa acabar. Só que como que isso acaba? Incentivando essas meninas que estão chegando agora, sabe? Que elas devem realmente ocupar o seu espaço, fazendo valer o seu direito. Porque não é fácil, mas a gente precisa fazer valer. E ocupar de fato, ser mulher, ir para cima, fazer as coisas acontecerem, fazer os seus projetos, debater em tribuna, sem medo. Sem medo, de igual para igual. Só que não é fácil. Eu achei que era meio a meio, então não é. Não, isso é recente, viu? Brincadeira. Certo seria meio a meio, né? Eu acho que o certo seria meio a meio, mas das cadeiras da Câmara. Então, isso que eu tô dizendo. Não da cota para se candidatar. Porque aí sim você prevê igualdade. Por exemplo, a gente já teve aqui em Miranda uma Câmara totalmente masculina. Depois foi eu só de vereadora, os outros todos eram homens. Depois as coisas mudaram um pouco, depois regrediu, entendeu? Então, assim, porque é uma incógnita. Hoje a gente ainda, graças a Deus, tem mulheres potenciais para serem vereadoras dentro do município. Mas a gente precisa fazer valer esse direito. A gente tem que fazer.
Porque cada vez que a gente... E assim, outra coisa, ter sororidade também, né? Estar junto, buscar junto, fazer valer. Porque muitas das vezes o machismo não ocorre só do homem com relação à mulher, da própria mulher com a outra mulher. E isso é uma história que a gente vai voltar lá atrás para a gente poder entender. E isso vem desde quando a mulher não podia participar das reuniões na sala, ela tinha que ficar na cozinha. Da mulher que não podia votar, que não podia exercer seu direito, que não podia falar sem autorização do seu marido, do seu pai. Da mulher que era forçada a casar com os casamentos arranjados. Então, isso é uma questão histórica. É uma questão histórica. A gente já avançou muito, muito. Mas a gente ainda tem resquícios que são todos os dias acompanhados por mulheres. Que muitas das vezes são vítimas e às vezes nem está se dando conta que está sendo vítima de uma situação de violência. Brincadeira. Uhum. Mas são questões que a gente aos poucos vai trabalhando, né? E são questões nacionais, questões mundiais que a gente precisa ir aos poucos edificando. Mas eu falo que é muito de como a gente está criando nos nossos filhos. Que geração eu quero? O que eu quero no futuro? Verdade, né? Que tipo de homens e mulheres que a gente está criando? Então, incentivar incentivar o estudo, incentivar o debate, que essas meninas tenham voz. Isso tudo faz muita diferença. Muita diferença. E o respeito, né? Do menino pela menina, assim como da menina pelo menino. Verdade, tem que ter respeito de ambas as partes. De ambas as partes. Respeito sempre. Respeito sempre. Boa noite, meu amigo Buda. Oi, Buda. Tudo bem? Obrigado aí por estar acompanhando a live. Marli de Oliveira, boa noite. Olá, gente. Tudo bem? Elange, o que mais você tem para falar para a gente da área da saúde? Alguma coisa que você pode estar... A saúde eu nunca vou deixar de ter ela como menina dos olhos, né? Eu falo que depois que a gente é secretário de saúde uma vez, que a gente está na saúde, a gente se apaixona e nunca mais deixa. Eu acho que a saúde talvez foi o meu trampolim, de fato, para me encontrar. Como gestora, como potencial candidata. Quando eu entrei, na verdade, quando eu recebi o convite para ser secretária de saúde, eu neguei. Eu falei, não vou, Néder. Era o Néder que era o prefeito. Eu estava como secretária de assistência e aí eu iria para a Secretaria de Saúde. Ele me fez o convite, eu falei, não vou. Aí ele me deu uns dias para pensar, no outro dia ele já me cobrou a resposta. Eu falei, não vou. E aí, no fim das contas, a gente acabou sentando, conversando. E eu falei, então tá, eu topo, mas eu vou, se eu ver que eu não vou dar conta, eu caio fora. Porque é uma pasta que, para mim, é muito importante, porque lidar com a vida das pessoas é muito importante, né? Tem muita responsabilidade sobre isso, e eu não brincaria com isso. E aí eu fui, e quando eu fui, realmente as coisas estavam muito complicadas. E a gente teve que fazer toda uma reorganização para que a gente pudesse começar a colher frutos de um trabalho. Mas a equipe era boa, a gente tinha bons funcionários, tinha boas pessoas inteligentes que queriam trabalhar, que queriam fazer valer realmente a política pública de saúde acontecer. E aí eu iniciei um trabalho, tanto com relação à urgência e emergência, né, que era o hospital, que de início era o Tião, que era o diretor, depois a Ana Carla assumiu, que se tornou minha irmã, e justamente porque a gente tinha uma sintonia muito boa de trabalho. E tinha a atenção primária, que a gente tinha que organizar. E aí tinha os outros setores, as vigilâncias e tudo mais. Mas aí foi nesse momento que eu consigo fazer uma central de regulação de vagas. Foi nesse momento que eu consigo fazer fui buscar estudo, fui correr atrás, estudei muito para que as coisas pudessem acontecer. Inclusive, tive uma pós-graduação nesse meio tempo, pelo Sírio-Libanês, voltado à questão da saúde.
E isso rendeu realmente bastante frutos positivos, como o projeto de fortalecimento do cuidado materno-infantil, né, que é quando a gente eleva o índice de 32% para 97% de mulheres acompanhadas com 7 ou mais consultas de pré-natal. A gente consegue fazer o programa do aleitamento materno, onde todos foram capacitados, toda a rede foi capacitada, e os agentes iam até a casa, iniciaram, né? Começaram a ir junto com uma equipe para poder realmente fazer com que essa mãe pudesse aprender a amamentar o seu filho, porque não é fácil, e falo isso por experiência própria, não é fácil. Muitas das vezes a criança, a hora que nasce, ele já tem a pegada e vai embora, mas tem criança que não, e precisa de todo um cuidado, precisa de um incentivo, né? Essa mãezinha não tem, muitas das vezes, a formação da sua mama, enfim, inúmeros fatores. E aí, esse incentivo ao aleitamento materno também foi incrível, foi um trabalho muito legal. A gente conseguiu ter iniciar um projeto realmente até mesmo a gente doou leite materno naquele período. Né? A gente fez todo um trabalho, conseguiu fazer esse trabalho tanto com o hospital quanto com a atenção primária, com os postos. Só que assim, a saúde, como ela era naquela época e como ela é hoje, completamente diferente. Eu consigo ver o quanto que o município evoluiu. Né? Naquela época eu tinha uma estratégia de saúde da família para trabalhar, que era o Beira-Rio. O restante era tudo na UBS. Aí a gente conseguiu abrir o posto à noite, ampliou o número de atendimentos para dar uma diminuída nas filas. Mas a gente tinha uma dificuldade muito grande de médicos que queriam ficar aqui. Enfim, uma infinidade de fatores que dificultavam muito. Então, hoje eu olho para o município com 7 estratégias de saúde da família. Para mim, assim, é maravilhoso ver isso. Ao mesmo tempo, a continuidade da UBS, inclusive noturna, faz muita diferença. Um centro de especialidade médica funcionando, né, com cardiologista, com ginecologista, com ortopedista, com fisioterapia, com todo um trabalho que voltado a essas especialidades, né, um psicólogo com fono. A Elange precisa ampliar. Sim, eu concordo que precisa ampliar. Hoje, graças a Deus, a gente tem um atendimento fluindo, acontecendo e precisa ampliar. E essa ampliação é justamente porque foi iniciado e porque as pessoas passaram a dar credibilidade ao trabalho, né? Então, o pediatra uma vez por semana, a gente queria todo dia. Nossa, nem fale o quanto. Mas a gente precisa ter profissional aqui, que queira vir para o interior, né? E pediatria, por exemplo, é algo bastante difícil. Mas, vamos atrás. Então, quando eu vejo isso, vejo o hospital hoje como ele está, todo reformado. Nossa, nem se compara. Né, com cirurgias, com cirurgia de catarata, de pterígio. Então, assim, são coisas que nem se comparam, que a gente não sonhava, por exemplo, há 12 anos atrás. Né? A gente não está falando de muito tempo. Mas a gente está falando de um tempo ali recente. E que hoje a gente vê que é a realidade justamente por uma questão de gestão, por um querer, por um arriscar. Vamos fazer? Vamos. O que você acha disso? Vamos atrás, vamos fazer, vamos buscar. Então, eu vejo hoje uma saúde completamente diferente. Ainda precisa de mais humanização, precisa... não todos, tem muito profissional bacana, muito. Mas esse serviço, esse trabalho de humanização é educação permanente, que é uma coisa que eu sempre acreditei muito. Que é você sentar, você analisar os casos, você ouvir o profissional. Porque muitas das vezes o profissional também esgota. Não é fácil você ficar o dia inteiro da mesma forma, atendendo todo mundo, sorrindo para todo mundo. Não é realmente fácil. Mas é necessário. Ninguém tem culpa de que você está ali o dia todo, né? E muitas das vezes a minha dor ela é maior que a sua, Zambuja. Sempre vai ser. Porque eu estou sentindo. Então eu quero o atendimento. Eu preciso do atendimento. Então... Mas eu vejo que tudo isso é possível de se fazer através de uma gestão de educação permanente, de um acolhimento, de uma humanização. E isso eu estou falando tanto com relação ao paciente quanto com relação ao profissional. É possível ser feito. Dá para ser feito. E eu acho que a gente conseguiria
minimizar algumas situações. Também não tem como a gente deixar de falar de alguns serviços que aqui em Miranda funcionam muito bem e que a gente vê que outros municípios não é tão bom assim, né? E muitas das vezes, às vezes a gente vê uma coisa e outra, tal, que dá para corrigir, dá para fazer, sim. Mas, perto do que a gente já teve, nossa, nós estamos realmente avançando e eu consigo ver Miranda avançando ainda mais. Quem sabe a gente, daqui a uns anos, ter uma unidade de terapia intensiva aqui, funcionando. Quem sabe a gente ter mais especialistas aqui. Quem sabe a gente avançando no sentido de ter um centro de reabilitação aqui dentro do município. E por que não sonhar? Por que não buscar? Né? Então, por exemplo, a gente teve por quanto tempo a Academia da Saúde sendo utilizada como um centro de fisioterapia? Não, ali é uma academia da saúde. E hoje a gente vê ela funcionando, sabe? O Funcional Kids com a gurizadinha, com a criançada, né? A questão da obesidade, a questão do trabalho com as mulheres que vem sendo desenvolvido e tantas outras coisas, né? A nutricionista lá dentro, com a educadora física, coisas que, assim, pareciam distantes do município, né? E hoje é realidade. Hoje é realidade. Então, assim, falo tudo isso da saúde porque eu fico muito em cima e fico realmente acompanhando, né? Hoje, por exemplo, a gente tem atendimento rural, a gente tem médico, a gente tem dentista, todo mês está lá, tem uma rotina de 12 locais e faz todo esse fluxo acontecer. Tem a saúde bucal. Hoje a gente está fazendo prótese dentária, dentadura está sendo feita aqui dentro do município, né? Então, quanto tempo que a gente sonhou com isso acontecendo também. Tinha que ir lá para Aquidauana para poder fazer um molde, para poder fazer essa dentadura. Ou não conseguia, demorava muito. Hoje esse fluxo acontece aqui dentro do município, graças a uma saúde bucal edificada. Estamos com atendimento de canal no posto. A pessoa tinha que ir para Aquidauana ou pagar. Hoje já existe. Então, a gente já começa a sonhar com o CEL, que é o Centro de Especialidade Odontológica, dentro de Miranda. Por que não? Por que não? O Centro de Atendimento ao Autista é uma demanda, a gente precisa disso, né? E eu vendo hoje já o Fabinho tirando isso do papel, investindo, fazendo com que haja o credenciamento de profissionais, de terapeuta ocupacional, de fono, de psicólogo, para que a gente possa realmente ter esse atendimento. Poxa, que bacana, sabe? Essas famílias precisam. Essas crianças precisam. E tempo para eles, a gente sabe, é essencial que seja o quanto antes. E aí ver isso acontecendo já é muito legal. Então, assim, tá tudo bem, Elange? Não, a gente tem que fazer mais. A gente tem que buscar mais. A gente tem que ir além. É possível ir além. E é por isso que eu boto fé de serviço do Fabinho. Porque é um cara que está fazendo, é um cara que está construindo, ele não está prometendo nada, ele está fazendo. E aí a gente tem sonhos, inclusive com um prédio fechado da 7 de setembro, que eu acho que deve ser aberto, deve ser colocado em funcionamento com projetos de saúde para as pessoas serem atendidas. Sonho com as coisas acontecendo de fato, que as pessoas possam usufruir de uma saúde de qualidade, de uma saúde pública que valorize seu profissional, de uma saúde pública que valorize cada um que está ali, do recepcionista ao médico, e que a gente consiga atender com qualidade, principalmente o paciente. E é possível. Mandar um abraço pessoal ali do posto do bairro Aparecida, que sempre fui lá, fui muito bem atendido. É meu posto lá também, Zambuja. Eu também sou muito bem atendida. Cavalari, que trabalha lá também com o pessoal lá. A gente sempre foi, quando precisou, sempre foi bem atendida. Sim. Mandar uma boa noite pro Pio, tá acompanhando a gente. Oi, Pio, tudo bem? Andréia Barbosa. Andréia. Genilda, boa noite, Genilda. Oi, Gê. Boa noite pro Eric. Quem mais? A Joana Barbosa, Luan Silva, Sueli Souza, Fernanda Gomes, Nalva Paula Figueiredo. Oi, gente. Leila Augusta, Arlete Martinez, Ramon Vieira,
O Frank também está acompanhando a gente. Lucimar Jaques. Sim. Ju Ferreira. Ô, Ju, tudo bom? A Ju passou por aqui também, né, Ju? A Ju já passou aqui. Já. Meu amiguinho João Lucas está sempre acompanhando as lives. Tiago do Rota. Oi, Tiago. Tiago, daqui uns dias vem aqui, hein, Tiago? Então, semana que vem, né, o Tiago? Obrigada por ceder, inclusive, né? Hoje era o Tiago, né? Aí o Tiago trocou com ele, né? Vem outro dia, né? O Tiago também está na correria. Boa noite também para Jéssica Cavalcante, Nalva Paula Figueiredo. O pessoal que está acompanhando a Ana Maria Pereira. Eliane Silva. Tem bastante gente aqui. Bastante gente. Bastante gente. Está acompanhando gente. aí a live. Então a gente falou sobre saúde. O pessoal que está acompanhando lá no YouTube, por favor, se inscreva lá no nosso canal, lá no Miranda Podcast, tá bom? Para dar uma força pra gente e poder estar continuando com esse nosso trabalho aqui, pessoal, se inscrever lá. Sobre educação, o que você tem para passar pra gente? Zambuja, a educação me trouxe até aqui, né? Verdade. A Elange, eu sou filha única. Eu sou filha de uma costureira e de um... Meu pai, ele era vendedor. Depois, quando eu já era bem maior que ele, dentro da mesma empresa, acabou se tornando gerente de vendas da loja de material de construção. Mas eu sempre tive bastante incentivo deles, né, para que eu pudesse estudar. Né? A gente morava, eu, minha mãe e meu pai. Depois eles acabaram morando com a minha avó, porque minha avó ficou sozinha, a mãe da minha mãe. E a gente acabou ficando tudo junto. Eu, minha mãe, meu pai e minha avó. E minha avó participou diretamente também da minha educação e foi minha segunda mãe. E minha mãe, ela sempre foi uma grande incentivadora, inclusive de gibis, de livros, que eu lesse, que eu estudasse. Minha mãe ficava costurando e enquanto eu estava brincando, ela ficava 3 vezes 3 para mim responder. Soletra tal palavra. Então, assim, minha mãe sempre foi muito... apesar dela não ter tido muito estudo, né? Por opção, ela quis ser costureira e era uma boa costureira. Desenhava muito, ela desenhava os modelos e ela executava esse trabalho. Então, ela gostava demais do que fazia. E até ela falecer, eu estava estudando ainda quando eu já estava na universidade, quando ela faleceu. Mas sempre muito incentivadora que eu continuasse meus estudos, que eu estudasse, que eu me formasse. E isso me fez muita diferença. Realmente me trouxe até aqui. Eu era aluna Caxias, de querer tirar nota 10, de querer tirar A. Se eu tirasse uma nota menor, um 9 ou um B que seja, eu convencia o professor de fazer recuperação comigo para que eu ficasse com a nota 10. Então, assim, eu era bastante chata com essas questões, sabe? CDF. Total, é isso aí. E aí, eu queria, assim, desde sempre, eu sempre fui muito boa aluna. E aí, eu tinha um sonho de ser psicóloga. E aí, como eu era filha única, eu não pude estudar fora. E aí, acabei fazendo serviço social, mas é onde eu me encontrei também. Encontrei minha profissão de fato e é um curso que abriu demais a minha cabeça e me trouxe até aqui. Então, assim, incentivar a educação, incentivar o estudo é fundamental se você quer realmente, se almeja alguma coisa, você quer um futuro, você quer pensar alguma coisa, Cara, estuda. E eu falo isso sempre para os meus filhos, né? Estude, porque a única coisa que as pessoas não podem tirar de você é o seu estudo. Pode-se tirar tudo, menos o seu estudo. Então, quando a gente vê... a gente está vendo agora aí a primeira escola municipal integral, né? Lá na Maria do Rosário. E isso tende a expandir para outras escolas do município. Quando a gente vê as escolas rurais aí com cercamento, quando a gente vê um parque infantil, que às vezes a pessoa fala, é um parquinho. Mas o parquinho incentiva o lúdico da criança, né? Desperta a ludicidade, desperta que essa criança... O brincar é importante para uma criança.
E assim como, em especial, eu assim... Olha, eu acho que se tem um feito do Fabinho nessa gestão que merece todos os aplausos, é realmente a revisão do Estatuto do Magistério. Isso estava já a mais... Era um sonho de 16 anos, indo para 17. E a valorização do professor, a valorização do magistério, implica seriamente numa educação de qualidade. Porque o profissional que está ali é o cara que direciona, que te ensina. Eu falo que a gente sempre leva no coração os nossos professores, que são os professores mais caxias com a gente, não é? Eu levo, pelo menos. Você não leva, Zambujo? Levo. A gente leva. A gente acaba tendo isso com os professores que nos acolhe, que faz realmente diferença, que nos ensina a ler e escrever, que pega no nosso pé por alguma coisa. A gente leva isso, né? E esse carinho, né, que as crianças têm, que nós todos temos pelo professor, ele precisa ser valorizado pelo gestor. E quando a gente vê um gestor fazendo isso, nossa, foi um dos projetos de lei que eu mais tive orgulho de aprovar na Câmara de Vereadores. Porque a valorização do professor é de extrema importância para uma educação de qualidade. Começa ali. Não adianta você ter uma infraestrutura boa, não adianta você ter um prédio lindo, novo, não adianta você ter carteiras novas, material lindo, maravilhoso, se você não tem um profissional que esteja feliz, que esteja sendo remunerado como deve, que esteja sendo reconhecido o seu esforço. E é isso que o Fábio faz quando ele manda o projeto de revisão do Estatuto do Magistério para a Câmara. Então, é um projeto que eu tive muito orgulho de aprovar e eu acredito na educação que transforma vidas. E transformou a minha. Eu não... Acho que eu não projetei metade do que me aconteceu, com toda certeza. Né? Se você me perguntasse há 20 anos atrás, eu não diria 1/3 do que aconteceu na minha vida. Mas tudo graças à educação. Cada curso que eu fiz, cada pós que eu fiz, me trouxe até aqui. E isso faz com que eu incentive, sabe? Com que eu acredite na educação, com que ser uma prova viva de que a educação muda vidas. Então, cada escola, o CENF, né? Quando a gente vê, por exemplo, para que o prefeito fez tanto esforço para buscar obras que estavam paradas há tanto tempo? Como a creche lá atrás do ginásio de esportes. Como a escola da aldeia Cachoeirinha. Ou a escola da aldeia Moreira. Não era mais fácil deixar para lá? Outros prefeitos já passaram e deixaram. Mas ele foi atrás, buscou os parceiros importantes. E é uma realidade. A gente vê, por exemplo, um CENF que acontecia lá, uma creche, que era dentro do CAIC, que aí quando vem a Universidade Aberta do Brasil, ela sai de lá, ocupa o prédio que era do PET. Lembra do PET? Programa de Erradicação do Trabalho Infantil? Uhum. Ocupa esse prédio. E temporariamente, porque teria uma creche nova atrás do ginásio de esporte. Só que isso demora 12 anos para acontecer. E graças ao esforço dele, é uma realidade. E a gente vê de 74 vagas passar para 175 vagas. Então, a gente teve mais de 100 vagas de crianças sendo atendidas por uma creche. Uma obra parada. Na Cachoeirinha, a escola ficou linda. Está pronta. Está em uso. E na Moreira, em breve, ela vai estar pronta também. E não para por aí. A gente, como plano de governo, e a gente sentou, discutiu bastante, eu e o Fabinho, essa questão da educação. E uma das coisas que pretende se fazer é realmente fazer uma nova creche. Lá vai ser feito, ali perto da rodoviária. Já está praticamente viabilizado isso. Uma escola no assentamento Tupambaê, porque até hoje é usada a sede da fazenda. E aí a gente está numa luta pela anuência do terreno, da área, porque lá ainda as pessoas não têm o título definitivo. E esse é um trabalho que eu comecei em 2019, junto com a Associação de Mulheres do Assentamento Tupambaê.
E a gente vem brigando e muito para que isso aconteça. E dessa briga já gerou as cartas de concessão, que era um sonho para poder ter um empréstimo. E os moradores hoje, tanto lá quanto no Bandeirantes, têm. E assim como outras ações, nossa, aquelas mulheres são incríveis. Sabe, o que elas conseguiram levar de projetos para lá, seja com relação à saúde, seja com relação à doação de livros para fazer a biblioteca das crianças, seja com relação à reforma de um centro comunitário, seja com relação aos cursos que geram renda, seja com relação à questão de cascalhamento lá dentro do assentamento, a questão da água, as brigas que elas realmente... Brigas que eu falo assim, de lutas, sabe? Que elas encabeçam e que fazem a diferença. E o acolhimento de um prefeito que olha para o Tupambaê. E eu lembro quando elas falaram para mim, a gente não quer mais ser esquecido. E a partir daquele dia eu falei para elas, vocês nunca mais serão esquecidos. E realmente, eles nunca mais foram esquecidos. E justo por quê? Porque tinha uma vereadora e tinha um prefeito que realmente brigava para que as coisas acontecessem lá dentro, junto com uma associação. Né? Então não adianta agora quem chegar lá de carona em dias e 2, 3 meses lá e querer fazer um movimento contrário, como eu faço, Não. Quem faz lá dentro é o assentamento. Mas vamos voltar à educação, vamos voltar aqui. Então, assim, quando a gente pensa em plano de governo, esse plano de governo ele é bastante fortalecido por essas questões educacionais. Então, seja com relação ao CEINF, na área urbana, na área indígena, que ele aconteça na área indígena também, seja com relação Hoje a gente tem aí, todas as escolas terão ar-condicionado agora no verão, para que as crianças possam ter mais qualidade, né? Mais disposição, porque o calor deixa a gente meio baqueado, né? Deixa demais. Então, todas as crianças terão um ar-condicionado na sua sala para que elas possam ter mais qualidade, mais viabilidade de ensino. Quando a gente pensa em trazer uma universidade presencial para o município, e essa briga eu quero encampar, porque não só a universidade, mas talvez uma escola técnica, que é algo que eu também acredito demais. E a gente precisa qualificar a nossa mão de obra, porque se a gente quer trazer indústria para cá, se a gente quer trazer empresas para cá, a gente tem que ter mão de obra qualificada para oferecer. Esse é um dos pressupostos que se exige quando vem para o município uma empresa. Então, tudo isso tem que ser organizado. Então, tudo isso passa por onde? Pela educação. Então, essa educação, seja com relação ao CEINF, seja com relação à escola, seja com relação a gente desenvolver programas de estágio para esses jovens, para que eles possam ter bolsas e possam continuar estudando. Só o pé de meia não é suficiente. Nós estamos falando do Estado. A gente precisa de um programa dentro do nosso município com relação a isso. Que esses jovens tenham bolsas. Que eles possam sair da escola, que eles possam ter uma possibilidade de inserção no mercado de trabalho com uma experiência de estágio. E aí entra o jovem aprendiz. E entra o programa de bolsas também. Então, assim, tudo isso, a educação ela precisa ser pensada de uma maneira muito, muito unificada, desde do berçário até a universidade, até a qualificação profissional. Ela não pode ser pensada de maneira separada. Ela tem que ser pensada de maneira unificada. E quando a gente fala também com relação a tudo isso, é necessário que a gente também tenha toda a parte de cuidado com esses profissionais. Né? A qualificação profissional, o incentivo que eles continuem estudando, né? O plano de carreira que agora é mais adequado a isso. Que a gente tenha professores aí que possam ser mestres, que possam ser doutores dentro da nossa sala de aula. A gente já tem alguns. E que a gente tenha mais, bem mais. Incentivar que eles continuem buscando. Também eu acredito que a gente possa desenvolver todo um trabalho relacionado a essa criança, a esse adolescente, com cuidado, com a questão, por exemplo, inclusiva. Né? De que forma que vai ser feita essa inclusão, como que a gente vai proceder. Hoje, a gente tem um núcleo de educação especial no município, Núcleo Municipal de Educação Inclusiva.
a gente não existia também isso, né? Então, quando a gente traz isso para dentro da educação, quando a gente tem um núcleo que desenvolve o seu trabalho, que busca capacitações, que fazem essa inclusão, a gente consegue dar acesso a essa criança e a possibilidade de continuidade do seu estudo. Então, não é só a criança estar ali, mas a criança estar ali com o direito do seu monitor, com um núcleo que trabalhe isso e com a possibilidade de capacitações externas. Porque ninguém sabe tudo, não é? Todo dia a gente aprende, né? Todo dia a gente aprende um pouco. Então, em resumo, para mim, a educação é o que nos move, a educação é o que faz a gente ir além. Ir além. Então, incentiva ao estudo, incentiva a leitura, clubes de leitura. Vamos voltar, vamos começar a fazer isso. E fazer com que essas crianças possam ser protagonistas também, né? Dentro, com grêmios estudantis, com incentivo a essas crianças criarem essa política de verdade dentro das escolas, mas a política boa, não a politicagem. A política realmente como ela deve ser. A política que a gente vive, ela todo dia. A política que transforma vidas, que transforma as pessoas. Então, eu acredito que tudo isso a gente consiga fazer. Lógico que é um trabalho contínuo. Educação, a gente não é hoje que a gente colhe os frutos, a gente vai colher daqui a uns anos, né? Como a gente recentemente teve, por exemplo, uma reunião com o Ministério Público por conta de índices de anos 2018, 2019, que o IDEB estava baixo e que a gente colheu esses frutos agora. Então, a gente teve uma reunião e a partir dessa reunião com o Ministério Público foi bastante positiva para o município, porque algumas ações foram realmente elencadas e a gente vê hoje um prefeito comprometido com todas essas ações, né? Então, tudo isso, a gente vai colher fruto disso quando? Esse ano? Não, daqui a uns anos. Que aí a gente vai conseguir ver essa criança sendo incluída nesse sistema, passando por essa transformação e colhendo os frutos lá na frente. Então, educação é algo muito sério e que a gente precisa investir com seriedade e dar continuidade às ações que vêm sendo feitas pelo Fabinho, pela gestão da educação, para que a gente possa, de fato, ter crianças, ter jovens, ter adultos que olhem e falem: a educação transformou minha vida, como eu falo hoje. Eu vou falar em incentivar a leitura, eu lembro da professora Maria Rita, ela falava assim para mim: Denilson, mas você fala na rádio, como que você não quer vir falar aqui na frente? Então ela obrigava. Toda quarta-feira tinha que pegar alguma reportagem e na quinta-feira tinha que ir cedo lá na frente ler. Ela arrumou uma caixa de som e um microfone. Então, ela: não, você vai ler sim, todo mundo da sala vai ler. Então ela incentivava a gente a ler muito. É bem legal, muito. É bem legal isso. Eu tinha minha fichinha na biblioteca, né? Na época era biblioteca, a gente não tinha acesso aos livros online como a gente tem hoje, né? Hoje eu acabo utilizando um pouco mais as plataformas, mas eu também gosto do livro, que eu consigo pegar nele, que eu consiga ler. É físico, né? O digital é mais para os nossos filhos do que para a gente, mas enfim. Eu criei o hábito realmente pela biblioteca que tinha lá na minha cidade, e eu tinha a fichinha e toda semana eu estava lá trocando de livro. Então, tudo isso, a gente consegue ver um pouquinho disso agora com a biblioteca do SESI. Não sei se você já teve a oportunidade de ir lá. Não fui ainda. Vá, que é muito bacana. É muito bacana. Além de toda a parte digital, a parte dos cursos que acontecem lá dentro, a gente tem livros para toda a faixa etária. Tem gibiteca, tem uma gama de livros. E eu acho o máximo que meus filhos frequentam. Então, volta e meia, eles estão com os amiguinhos deles lá na biblioteca. E como eles estão criando esse hábito, né? De pegar um livro, de ler, de olhar, de vasculhar, de querer saber. E tudo isso faz diferença realmente. Porque lá na frente, a gente colhe esses frutos. Então, incentivem os seus filhos a lerem, a visitar a biblioteca.
entender como que funciona lá, né? O que é, como não é. Porque lá a gente não consegue tirar o livro, mas a gente consegue ler lá. E aí tem todas as mesas, tem hora do conto. É muito legal, é muito legal. E são trabalhos assim que realmente refletem no dia a dia. Quando você lê, você escreve melhor. Você fala melhor. Então, é importante que a gente continue fazendo leitura para que a gente possa continuar escrevendo bem, lendo, falando bem, sabendo novas palavras. E tudo isso a gente só consegue lendo. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. E eu sempre falo muito isso para os meus filhos. E acho que eles estão indo numa veia legal, assim, de ler, de gostar de ler. Mas a gente precisa pegar no pé, né? Mãe e pai, não tem jeito. A gente pega no pé mesmo, vai atrás. Incentivem, gente. Incentivem seus filhos a ler. Quanto mais ele lê, mais ele vai gostar e mais ele vai se desenvolver. Elange, tem mais algum projeto que você queria falar? Mais alguma coisa? Tem tanta coisa, Zambuja. Pode ficar à vontade. Aqui o tempo é livre, o bate-papo é livre. Eu acho que a gente tem bastante situações, né, que cabem realmente abordagens relacionadas ao nosso município. Como candidata, eu vejo que a gente tem projetos relevantes que são importantes para o município. Na área de esportes, né? Na área de a gente está com... Daqui a pouco a gente vai ter uma pista de skate tão sonhada pelos skatistas do município. Tem foto deles de 10 anos atrás, né? Que a pista ia sair, a pista não saiu. E agora ela vai ser uma realidade, né? Eu acho que eu nunca participei de tanto campeonato, de final de campeonato, como nesse mandato do Fabinho, né? É interbairro, é municipal, é de campo, é de quadra, além... Então, assim, foi muito além da Mirancopa. E a gente vê uma Mirancopa hoje com outras modalidades, que a gente não via tanto, né? Então, e com o ginásio cheio, que é legal. Eu acompanho bastante o pessoal do basquete, que é uma modalidade que eu acho que ela está crescendo dentro do município. E aí, graças ao trabalho, né, de professores que nunca desistiram realmente da modalidade, né? E aí eu posso citar aqui o Giovanni do Scandes, o Dedé e outros, o Melk, que também gosta do basquete e incentiva bastante. A gente vê hoje a possibilidade de inserção de outras modalidades dentro da Mirancopa, que até então a gente via muito futebol. Né? O futebol é unanimidade em Miranda, né? É unanimidade. Mas, assim, quando a gente vê o vôlei, quando a gente vê um incentivo, por exemplo, ao vôlei adaptado, né, para o idoso. Participei da aula, inclusive, porque se tem uma coisa que eu não sou muito boa é dentro do esporte. Mas a gente começa a ver realmente que as pessoas estão despertando para essas modalidades. E isso é muito bacana, isso é muito legal. E ver um prefeito atento a isso, como isso faz diferença, né? Então, a gente tem o velocross, tem a questão do skate, que agora, em breve, vai ser inaugurada. A questão do próprio basquete, a arena que foi construída lá na pista de caminhada. Agora, finalizando lá a obra também de um campo novo para o pessoal. Transformar a pista de caminhada realmente num local onde as pessoas possam ir, possam ter o seu lazer, possam ter as suas atividades esportivas. É bacana a gente ver isso dentro do município começando a acontecer, né? E isso está começando a acontecer pelo trabalho, pelo esforço que foi feito para que as coisas pudessem chegar até o nosso município. Então, assim, eu acredito muito no potencial do esporte dentro do município. E aí, sem esquecer de outras modalidades, como a gente tem aí o Muay Thai, tem o Jiu-Jitsu, tem a capoeira, que eu não poderia deixar de esquecer. E que são modalidades que também a gente começa a ver as inserções, elas acontecendo. A gente transformar a pista
num local de vida, né? Com vida, com pessoas, seja lá qual modalidade que você gosta, mas com pessoas lá, que o mirandense tenha isso como uma opção de lazer, como uma opção de cuidar da sua saúde, para mim isso é incrível e isso é uma meta da próxima gestão. Também, eu acredito que esses espaços de revitalização urbana que têm sido feitos e a gente tem enfrentado desafios, como, por exemplo, a questão da praça, que é uma obra do Estado, com uma empresa que, infelizmente, não deu conta de tocar e que o Fabinho incansavelmente tem solicitado essa troca de empresa, e a gente está já aí em vias disso acontecer, graças a Deus. A gente vai ver a nossa praça totalmente revitalizada, assim como a Avenida Afonso Pena, assim como a área da entrada da cidade, assim como os superpostes daqui a pouco com iluminação. Então, assim, são todos coisas que a gente tá para colher, né? Então, como a gente avança? Como a gente chega além? Eu falo que o município de Miranda, ele precisava de uma infraestrutura básica. Ele precisava de uma retomada, de alguém que pegasse realmente isso e fizesse, né? E o Fabinho fez isso. Ele realmente foi atrás, fez, e hoje a gente vê uma cidade diferente por conta disso. Uma cidade onde as pessoas conseguem ter mais viabilidade, né? E feito isso, a gente pensa além. Quando você sobe um degrau, o que você quer fazer? Subir o próximo, não é? E é isso. A gente tem hoje um plano de governo que pensa no próximo degrau. A gente tem um plano de governo que quer realmente fazer com que as pessoas possam não só usufruir de um asfalto onde ela não precisa colocar sacola plástica no seu pé para poder ir trabalhar quando dia de chuva, ou que ela não tenha que correr com o seu filho para o hospital por conta da poeira, ou que ela não tenha a possibilidade de chegar em casa e descansar porque a sua casa está cheia de pó. Mas a gente quer ir além disso, né? Agora o asfalto está lá, mas a gente quer 100% da cidade asfaltada. E além do asfalto, a gente quer o quê? A gente quer inclusão, quer fazer com que as pessoas possam ter acesso, quer mais casas para o município. Há quanto tempo Miranda não tem um projeto habitacional? Agora a gente vai ter, né? Tá chegando. Então vai ter casa, tanto para a área indígena quanto para a área urbana. A gente quer a possibilidade de geração de emprego para o município. Mas como que ia trazer uma empresa para cá? Que empresa ia se interessar em vir para o município? Sem unidades de saúde suficiente, sem escola suficiente, sem INFE suficiente, sem ruas pavimentadas, sem drenagem básica, onde... Vou dar um exemplo, a Baiazinha, por exemplo, ficava embaixo d'água. Quantas pessoas que a Defesa Civil tinha que correr porque estava debaixo d'água, qualquer chuva que tinha. Problema sanado. Mais qualidade de vida para essa pessoa. Não só para uma, né? Mas para quantas? E como que uma empresa vem para cá? Como que a gente gera renda dessa forma? Com o IDEB baixo, com a impossibilidade de ter um polo de qualificação. Então, todo o trabalho foi feito de fazer essa infraestrutura básica para que pudesse realmente o empresário que olhar para Miranda falar: opa, a cidade está desenvolvendo. Ali tem asfalto, ali tem posto de saúde, tem acesso, os funcionários podem ter seus filhos dentro das escolas, tem um IDEB melhor. A gente consegue fazer o polo de qualificação que funciona lá no Stanislau com a parceria que foi feita com o Sebrae. Quantos cursos de qualificação foi feito no município? Com a sala do empreendedor funcionando. Então, hoje, é possível avançar. É possível ver isso. É possível vender, entre aspas, a cidade para um empresário. Falar para ele: ó, aqui é legal de você ter sua empresa, cara. A gente tem mão de obra, a gente tem infraestrutura básica, a gente tem condições, temos uma lei de incentivo à vinda de empresas que a gente não tinha antes. Então, aqui é legal para você instalar a sua empresa. E é isso que a gente quer. E aproveitar essa onda da rota bioceânica. Elange, a rota vai passar por Porto Murtinho. Mas a gente também vai colher frutos aqui. É a nossa região. É a nossa região. Então, tudo isso faz com que a gente acredite realmente na continuidade dessa gestão do Fabinho.
Fabinho pegou um mandato que, com uma pandemia, se for ver, ele não conseguiu trabalhar mais do que 2 anos e pouco aí, porque a gente sabe, ficou tudo parado com a pandemia. Travou tudo. Você só pensava em salvar vidas. Não dava para ir além. E aí, quando a gente vê tudo isso que foi feito em tão pouco tempo, imagina em 4 anos. E eu vou estar do lado. E vou estar junto. Que é uma das coisas que me fez aceitar. Eu não servisse troféu. Eu não servisse quietinha. Servisse para poder colaborar, para poder ir para cima, para poder conversar com as pessoas, para poder pedir, para poder fazer projeto, usar o conhecimento que eu tenho nas secretarias que eu passei, usar o conhecimento, a experiência que eu tenho, junto com o meu lado feminino, aguerrido de querer fazer essas mulheres, essas associações fluírem, fazer com que as coisas pudessem realmente chegar até a população. Então, eu acredito muito nessa força, sabe? Elange, Fabinho, e com esses candidatos que a gente tem a vereador, potenciais, sem laranja, sem pessoas que estão lá por estar, mas pessoas que querem, porque acreditam no nosso município. Não por poder, não por status, não por ser, mas porque a gente pode fazer. E é isso que me mantém na política. E é isso que vai continuar me mantendo. Sabe, Zambuja, eu pensei em desistir da política. Por quê? Quando eu perdi o Roberto, porque o Roberto sempre foi o meu maior incentivador de tudo. De tudo. Eu falo que o Roberto, ele teve um papel na minha vida, assim, que não consigo nem definir. Além de ser o amor da minha vida, além de ser a pessoa com quem eu quis ter filhos, eu quis casar, eu quis construir a minha vida, ele foi a pessoa que mais me incentivou a assumir qualquer cargo que eu pudesse ter, a concorrer como vereadora, a tudo. Sempre foi ele. Eu sempre falava, ai, será? Eu sou libriana, né? Indecisa. Pessoa meio vou, não vou. E ele sempre foi o que me incentivou, o que me colocou pra cima, o que falou, não, você vai, você dá conta e sempre esteve ao meu lado, sempre, em todas as circunstâncias. E quando eu perdi ele, e você sabe, você acompanhou, foi uma luta de 2 anos e meio, difícil você ver a pessoa indo. E quando ele de fato foi, eu pensei que não tinha mais porquê. Não faria mais diferença e eu não conseguiria, na verdade. Não conseguiria sem ele. Só que a gente ganha uma força, não sei de onde, né? Simplesmente vem. Aí logo depois eu perdi uma outra pessoa que sempre me ajudou muito nas minhas campanhas. A minha amiga, minha irmã, Ana Carla. Aí eu falei, acho que não é pra mim. Vou parar. Só que é maior, né? O propósito é maior. Eu não tenho a política como profissão. Eu não tenho a política como cargo. Eu sou a Elange, ainda a filha do Tião e da Ana, a assistente social, viúva do Roberto, mãe da Ana Luísa e do Luiz Eduardo. E a pessoa que sabe o que pode fazer por Miranda. Que tem um propósito de vida, que tem uma missão. Porque cada vez que eu pensava em parar, as coisas aconteciam de uma maneira que me mostrava que era para mim continuar. E aí eu repensei e acredito que até por ele, sabe? Por todo o esforço que ele fez durante os 18 anos, 17 anos e pouco que a gente ficou junto, acho que por todo o trabalho, por todo o esforço, por toda a companhia, por todo o incentivo e por cada mirandense, sabe? Que me acolheu, que não me deixou parar. Porque cada vez que eu falava, vinha alguém e falava, Elange, eu acredito na política ainda por você, pela forma como você faz, pela forma que você fala. E eu falava, meu Deus, né? Não posso continuar. E aí tudo isso vai se somando de uma maneira que vai te fortalecendo
E Deus vai colocando as pessoas na vida da gente e vai mostrando que cara, é a sua missão. Vai, você tem que ir. O seu caminho é ali. E é inegável que eu amo fazer política. Eu amo fazer política pública. Eu amo poder ser a ponte entre o direito e a necessidade da pessoa. Isso é inegável. E aí, um certo dia, eu fui até a igreja, sentei lá, fiz minha oração. Falei, Senhor, se for da sua vontade, me mostra que eu vou seguir. Não passou muito tempo, as coisas começaram a se mobilizar de uma maneira, muito, muito grande. Eu fui vendo tudo acontecendo ao meu redor e chegou a vice. Então, acho que se eu estava procurando uma resposta, ela veio. Que resposta, né? Que resposta. Com muita responsabilidade. Mas ela veio. E eu não vou fugir do meu propósito. E vou honrar cada mirandense que acreditar em mim, que acreditar no Fabinho. Vou honrar o Fabinho de ter me escolhido como vice dele. Vou honrar cada um. Principalmente, é o que eu sempre falo, eu vou ficar na política enquanto eu puder dar orgulho para os meus filhos, que eu não quero que eles tenham vergonha da mãe deles, mas orgulho. E eu tenho levado com bastante retidão todo o meu trabalho, Zambuja, justamente porque eu penso muito neles. Muito. Como que eles me veem, como que eles se situam perante tudo isso. Porque, na verdade, eu me ausento, né? Quando eu me dedico às outras pessoas, eu acabo me ausentando, né? E eles são incríveis, porque eles entendem, eles participam, eles sabem, mesmo com 10 e 12 anos, né? Semana que vem meu filho faz 12 anos. E mesmo com tão pouca idade, eu acho que eles já passaram por tanta coisa, já me acompanham já há tanto tempo nesse processo, que eles me incentivam assim como o Roberto me incentivava, por incrível que pareça. Então, meu propósito está de pé. Eu tenho propósito e vou cumprir a minha missão. E vou fazer com que as coisas aconteçam de fato, somando, buscando, correndo atrás, como para que cada mirandense possa ter acesso, possa melhorar a sua qualidade de vida, possa colher os frutos de uma política pública de qualidade, junto com meu amigo Fabinho. E você conhece a história minha do Fabinho? A história de vocês? É. Não. O Fabinho foi eleito no mesmo partido que eu. É. No primeiro mandato. E ele... A gente chega meio cru, né? Primeiro mandato, tal. E a gente acabou se juntando. E sempre era eu, ele e o Chicão, que éramos do mesmo partido. E a gente caminhava muito, muito em gabinetes e pedindo e buscando recurso, emendas. E eu tive meu primeiro filho no meio da minha campanha, né? O Luiz Eduardo nasceu dia 4 de setembro de 2012 e a eleição foi em outubro. Então, o Roberto terminou minha campanha. Mais parceiro que isso, acho que não tem, né? Ele acabou terminando a minha campanha. Eu acabava ficando mais com o Luiz Eduardo e ele fazia a correria. E aí eu tinha um bebê e 11 meses depois eu fiquei grávida de novo. E aí eu tive a Ana Luísa. E a Ana Luísa me acompanhava, né? Então o Fabinho era o cara que carregava o bebê conforto dela nos gabinetes lá em Campo Grande. E aí a gente acabou estreitando realmente a relação. E dessa junção, juntamente com o Delso, o Walter, a gente acabou fazendo um grupo forte e que acabou culminando na eleição do Chicão como presidente da Câmara em 2014. E a gente sempre teve essa relação bastante respeitosa e de bastante proximidade, de bastante amizade. E aí depois eu perdi a eleição, a gente acabou se afastando, mas foi o Fabinho que foi conversar comigo quando eu estava fora.
de sentar, de conversar, de entender o que tinha acontecido, de ver se eu estava bem. Foi o Fabinho que foi conversar comigo para que eu pudesse voltar para a base em 2019, para que eu pudesse compor a base, para que eu pudesse disputar uma eleição mais tranquila em 2020. E foi o Fabinho que foi prefeito que abriu as portas para que eu pudesse desenvolver todo o meu trabalho. Como não ser vice de um homem desse? E não tem como recusar o convite, né? Não dá. Não dá. Primeiro, pela postura dele comigo. Segundo, pelo que ele faz. Pelo que ele é para Miranda. Por tudo que ele tem feito. Eu tô aqui 19 anos. O posicionamento dele, a forma de fazer é completamente diferente. É uma nova forma de fazer política. E aí, pode ter o comentário que tiver, mas novo de verdade é a nova forma de fazer política, que é o Fabinho. Que é o Fabinho com a Elange. Que é esse jeito de fazer, que é esse jeito diferente de olhar para as pessoas, de olhar no olho da pessoa, de atender as pessoas. Não só em período eleitoral, porque aí é fácil. 45 dias, ó, voa. Aí é facinho. Mas é no dia a dia. É nos 4 anos. E sabe por que a gente faz assim? Porque a nossa meta não é poder. É propósito. E aí a gente não precisa fingir. A gente é. É o meu jeito de ser. É o jeito dele de ser. E ele não vai mudar. Podem falar do jeito simples dele, pode falar da forma simples dele, da humildade. Ele não vai mudar. Ele não mudou agora, ele não vai mudar nunca. Assim como a minha forma. Eu gosto de estudar, eu gosto de estar junto com as pessoas, eu sorrio realmente para todo mundo, eu gosto de fazer associação, gosto de pôr quente nessa mulherada, é o que eu gosto de fazer. Então, sabe, Zambuja, assim, eu não vejo como dar errado essa junção. Não vejo como dar errado. E é por isso que eu acredito muito, muito. E peço, dia 6, gente, compara. Compara, porque 45 tá fazendo, tá diferente, tá mudando, Miranda. É outra cidade, é outra energia. E a gente precisa dar continuidade a isso. Ou não? Precisamos. Antes de você fazer as suas considerações finais, eu queria perguntar para você o que você achou aqui do nosso podcast, do convite que eu te fiz. Zambuja, eu achei incrível, eu gosto muito de falar, né? Se deixar eu vou ficar aqui até meia-noite, acho que eu já tô 1h30 aqui falando. Daqui a pouco as pessoas já nem estão mais na live, porque as pessoas falam demais. Mas assim, é tão bom você dar a voz às pessoas, sabe? Você dá a oportunidade pra gente poder falar um pouquinho da gente. Tenho certeza que muita gente não sabia da minha história de vida, né? E olha, tem bastante coisa pra contar ainda, mas enfim. Não sabia desse resumo todo, não sabia de como eu cheguei em Miranda, não sabia dessa questão toda de eu pensar em desistir, não sabia dos projetos, não sabia da história, por exemplo, minha e do Fabinho, não sabia de toda essa vertente, esse desejo que a gente tem realmente de fazer as coisas acontecerem para chegar até as pessoas. Então, isso vai muito além de qualquer propaganda eleitoral, isso vai muito além, porque mostra a verdade. Mostra o que a pessoa é. E eu estou muito à vontade aqui, estou muito de coração aberto, à disposição realmente. Quantas vezes você me chamar, eu vou vir. Pode ter certeza disso. Que eu gosto realmente, são esses espaços que a gente tem para a gente poder realmente mostrar quem a gente é e poder chegar até as pessoas, né? Chegar o quanto mais a gente conseguir. Então, eu te parabenizo. Te agradeço. Você é um comunicador que conquistou Miranda e as pessoas gostam de você, gostam da sua forma de fazer a comunicação. E eu tenho certeza que seu podcast só tem a crescer.
Eu creio que a gente tem acompanhado já, né, alguns candidatos que já vieram aqui. E eu tenho certeza que quem puder vir, vem, gente, vem, se oportunize desse espaço, faça valer realmente, porque é brilhante, é bacana, e você ser ouvido é muito, muito bacana, muito legal. Então, só tenho a te parabenizar, te agradecer, ressaltar a importância da comunicação, a importância dos comunicadores, dos radialistas do nosso município. O rádio ainda é o meio de comunicação mais ouvido pela população, e isso não sou eu que estou dizendo, são as pesquisas que falam. E quando você se propõe a ir além do rádio e fazer um podcast, usando rede social, usando o YouTube, cara, parabéns. Parabéns pela sua visão, parabéns pela sua iniciativa, que você continue desenvolvendo o seu trabalho, continue crescendo dentro da sua área que você tão bem desenvolve. Só tenho a agradecer. Obrigado pelas palavras. Agora, suas considerações finais, pode pedir aí o voto de novo, o número. Vamos lá. Bom, gente, eu quero agradecer a cada um que pôde acompanhar essa live, né? Eu sei que eu falei um pouquinho demais, mas eu precisava colocar, são pontos importantes para o nosso município. Me propus a ser candidata a vice-prefeita junto com o Fabinho, porque sei que a gente pode fazer um trabalho diferenciado para você, para o seu filho, para sua filha, para o nosso futuro, mas também, principalmente, para a continuidade do nosso presente. A gente tem muito projeto bacana, muito já foi feito, e pelo que foi feito, vocês já imaginam que pode ser feito ainda aí pela dupla. Então, eu peço que no dia 6 de outubro vocês avaliem, comparem, vejam realmente quem vem desenvolvendo um trabalho diferenciado pelo nosso município, que a gente não tinha há anos, e vote 45, Fabinho e Elange. Nós vamos fazer muita coisa por Miranda. Vamos pôr para quebrar, pode ter certeza. Muito obrigada a todos que estiveram até aqui com a gente. Boa noite a todos, muito obrigado. E amanhã tem mais Miranda Podcast. Pessoal, se inscreva, por favor, no nosso canal do YouTube aí para dar aquela força. Valeu, muito obrigado a todos. Um beijo, gente.